Bom, boa noite aí para quem entrou depois. Mandei os slides lá no grupo. Quem quiser ir acompanhando por lá. Bom, tá tudo certo, né, gente? Todo mundo aí tá conseguindo visualizar os slides. Alguém só me fala aí que tá tudo certo, que aí eu começo, porque eu não sei se vocês estão vendo. Tá bom, obrigada, Lara. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre ultrassonografia do sistema urinário. Então, foco aí primeiro no sistema renal, ureter, e depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre vesícula urinária e uretra. Bom, em relação às doenças do sistema urinário em pequenos animais, são comuns na rotina, né? Então, é bem frequente alterações tanto renais quanto em ureteres, vesícula urinária e uretra, sendo que em rim e vesícula urinária, geralmente aí na nossa rotina a gente encontra bastante casos. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando. E dentre as doenças que são comuns, né, nesse sistema urinário, em pequenos animais, cálculos, principalmente cálculos em vesícula urinária e também cálculos renais, né? Mas comparando com humanos têm cálculo renal muito mais comum do que cálculo vesical. E em pequenos animais, cálculo vesical e, em segundo lugar, aí, cálculo renal. Infecções urinárias em gatos, felinos, né? Muito comum, infecções urinárias pode ser que não necessariamente seja de causa bacteriana. Tem muitos casos de gatos, de felinos que tem algum estresse, algum comportamento aí, mudança de ambiente, ou chegou outro animal em casa, eles dão infecções urinárias, né, sem ter um motivo assim bacteriano, algum motivo de bactéria mesmo, geralmente inflamatório. E o diagnóstico das doenças do sistema urinário, ela é muito importante ter o histórico, né, associado a toda a anamnese, o exame clínico, físico e, por fim, a associação dos exames complementares, que, se possível, realização sempre de raio-x e ultrassom juntos, né, em conjunto, principalmente quando a suspeita é de cálculo. Então, é importante a gente fazer o raio-x e o ultrassom. Também alguns casos para avaliação de função renal, que é importante a gente utilizar o raio-x contrastado, né, que a gente chama de urografia excretora. Então, o único jeito que a gente consegue aí para avaliação da função renal nos exames de imagem, para ver se está tendo a excreção ali correta dos rins, é pela radiografia contrastada. E também é muito importante a radiografia contrastada para avaliação de possíveis rupturas de uretra, de bexiga, casos de traumas. Então, quando dá para associar os dois exames, é bem melhor. Então, a gente vai começar aí pelos rins e ureteres, vamos falar da anatomia do rim, anatomia de todas essas áreas, né? Então, aqui, desde a região cortical do rim, região medular, e a região aqui da pelve, onde tem os cálices, ou também é chamado hoje em dia de recessos pélvicos,
a pelve, que é a região proximal, e o início do ureter proximal, que ele vai desembocar aqui da pelve renal até a bexiga, a região lá do trígono vesical, né, na bexiga. Primeiro de tudo, é importante a gente falar sobre a técnica ultrassonográfica, da mesma forma que semana passada eu falei para vocês sobre a técnica para avaliação do baço. Aqui nos rins e ureteres, é muito importante fazer a tricotomia ampla, né, ali próxima região dos arcos costais, bem ampla, por conta da localização bem lateral do rim. Decúbito dorsal, ou se tiver difícil em cães com tórax profundo, a gente também pode virar um pouco o paciente. Então, decúbito lateral esquerdo para avaliação do rim direito e o decúbito lateral direito para avaliação do rim esquerdo. E nesses cães de tórax profundo, também é possível fazer a abordagem intercostal, talvez seja necessário. Por exemplo, o pincher, a gente tem muita dificuldade para avaliar os rins sem colocar intercostal entre as costelinhas. Então, é importante procurar mesmo intercostal se a gente não encontra um rim. Por exemplo, está fazendo ultrassom e não encontra de jeito nenhum o rim esquerdo. É muito importante fazer a abordagem lateral, bem nas costinhas quase mesmo do paciente, e decúbito lateral e abordagem intercostal lateral. Os rins, eles variam muito da localização ali, de acordo com a conformação da espécie do animal, né? Em gatos é bem tranquilo de avaliar rim, mas em cão, algumas raças, principalmente essas que eu falei para vocês de tórax profundo, às vezes a gente pode ter dificuldade para encontrar. E cães e gatos pequenos dá tranquilamente para fazer pelo transdutor linear ou o microconvexo, né? Eu gosto de fazer o primeiro com o linear, depois eu faço a imagem dos dois, comparando os dois com o transdutor microconvexo. Coloco um pouquinho, uma frequência um pouquinho mais alta e uma profundidade um pouquinho menor. Em cães maiores, sempre o transdutor microconvexo para conseguir fazer a medida total do rim, para conseguir avaliar ele todo, né? Porque em cães de grande porte, o transdutor linear não, às vezes não é possível de identificar todas os polos, né? O polo caudal, cranial e caudal do rim. Aqui tem um esquema aí da avaliação da varredura do rim. Então, é importante fazer a avaliação completa de todas as porções, desde a porção do córtex, onde está aqui nessa última imagem, à direita, a letra C seria a região do córtex, medular, no interior do rim medular, e a pelve, a maioria das vezes a pelve não vai ser visível, só em alguns momentos que eu vou falar para vocês mais à frente. Então, a gente tem que avaliar toda a região de cortical, medular e pelve. E é importante fazer vários planos de cortes, né? Tem o plano de corte longitudinal, que é dessa imagem aqui, essa imagem aqui de baixo, que geralmente é a que a gente faz para fazer a medida, para fazer a avaliação de toda a região aí cortical e medular. E a gente pode fazer também o corte transversal ou o corte dorsal também. Então, são esses três cortes aí que podem ser feitos para a varredura do rim. Então, a gente vai avaliando desde a região cranial até a região caudal, medial, lateral, sempre para avaliar todas as porções. Então, aqui, nessa letra A, está mostrando o corte transversal, e na letra B, o corte longitudinal, com o transdutor paralelo aqui com o abdômen. Em relação à anatomia, o rim esquerdo, ele tem uma borda, a parte ali lateral dele vai ficar bem próxima ao baço.
Então, ele fica em região lateral esquerda, mais cranial, próximo ali ao baço. Então, quando a gente está procurando o baço, a gente já encontra o rim, né, do lado esquerdo. E a extremidade cranial dele, então a porção ali, o polo cranial, ele vai ficar próximo ao estômago e ao pâncreas, ao lobo pancreático esquerdo. E o rim direito, ele situa-se ali na impressão renal profunda do fígado, onde tem, então, o lobo caudato do fígado, o lobo lateral direito, ele tem até impressão renal, onde o rim direito ele vai se acomodar, né? Então, ele encaixa nessa impressão renal. E a extremidade ventral do rim direito, ela vai ficar próxima ali ao ramo direito do pâncreas também, então, o lobo pancreático direito. E também ao duodeno, então, a parte ali mais proximal, né, seria o pâncreas e o duodeno, próximo ao rim direito. E é importante na ultrassonografia a gente sempre avaliar bem o formato do rim, ver se ele tem um contorno regular, se ele tem um formato ideal, né, anatomia, aparência ultrassonográfica normal dele é um formato mais ovalado, o tamanho do rim também é muito importante, e principalmente a arquitetura interna. O formato em cães, ele tem um formato mais ovalado, mas na verdade mais compridinho comparado ao de gatos. Então, às vezes, quando a gente vai ler sobre anatomia ultrassonográfica renal, eles falam de formato de feijão em cães e em gatos com formato ovalado. Então, eles são semelhantes, só que a gente tem uma discreta diferença aí. Em gatos, o rim é um pouquinho mais ecogênico, mais claro do que comparado ao rim de cão. Em relação ao tamanho do rim, em cães, a gente tem muita variação de tamanho, inclusive tem vários artigos falando sobre a comparação de peso e o tamanho do rim. Então, por exemplo, um animal de até 5 quilos, geralmente o rim vai medir de 3 e pouquinho centímetros o comprimento do rim, que seria, por exemplo, essa medida aqui, ó, nessa imagem. Mas a gente pode ter também outras formas de saber se esse comprimento está ok, não só fazendo a continha lá pelo peso. O ideal é fazer aqui esse comprimento renal, a relação do comprimento renal com o diâmetro da aorta. E aí tem uma fórmula também para saber se está tudo ok. Mas com o tempo vocês vão acostumando com o normal, nem vai olhar mais no tamanho para ver se realmente está normal. A gente acostuma mais subjetivamente a olhar a imagem e pensar: ah, esse rim aqui tá normal, o tamanho dele tá normal, principalmente quando a gente compara um rim com o outro do mesmo animal, né? Então, dá para a gente ter essas noções mais objetivas de tamanho, né? Com uma fórmula que fala o peso em relação ao tamanho, e também essa outra fórmula de relação do comprimento com o diâmetro da aorta do mesmo paciente. Em gatos, a medida varia entre 3 e 4,5 centímetros, é pouco influenciado por raças, mas geralmente aí gatos são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, ele no máximo 4,5 e entre 3 e 4,5, então. Sabe-se que rins de gatos não castrados inteiros, então, pode ser um pouquinho maior e ele pode diminuir com o avanço da idade, sendo que geralmente o rim direito ele é um pouquinho maior que o rim esquerdo. Também por conta aí da dificuldade de delimitação do rim direito, por conta que eles encostam ali no fígado e tem a cogenicidade muito semelhante, né, do fígado com o rim. Em relação à arquitetura interna, né, isso é muito importante a gente avaliar.
não só avaliar formato e tamanho, mas avaliar a arquitetura interna, a relação ali da cortical com a medular, avaliação da pelve. Em cães, a medular renal ela é mais hipo do que o córtex. Então, o córtex vai ser um pouco mais hiper e dentro do rim vai ficar bem hipo, quase que anecoico às vezes. E existem algumas variações normais, que eu vou até passar para vocês depois, alguns artigos que falam sobre essas variações, que é o aumento de ecogenicidade da borda externa da medular, ou seja, a gente pode ter um rim, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. A gente pode ter um rim aqui, que ficou super horroroso, a medular, e pode ter um aumento de ecogenicidade no contorno dessa medular, fora da medular. Então, aqui teria como se fosse um contorno mais ecogênico. E também, isso pode ser diferente de uma alteração que a gente chama de sinal de margem medular, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que parece muito esse desenho aqui que eu fiz, ó, que como se estivesse pegando uma canetinha branca e passando ao redor. É diferente o sinal de margem medular dessa variação de normalidade aqui, do aumento de ecogenicidade da borda externa da medular. Eu vou mostrar os artigos depois, mais para frente, para vocês verem. E também temos uma diferença aí nos cães idosos, que eles podem ter focos, uns pontinhos ecogênicos na cortical do rim, sendo característico de calcificação pela idade. Em gatos, o acúmulo de gordura no córtex renal faz com que o rim seja um pouquinho mais ecogênico, bem semelhante ali à ecogenicidade do baço. E, além disso, tem um acúmulo de gordura dentro do rim, ali na região do seio renal. A gordura, então, mais ecogênica também. Então, eles têm um acúmulo de gordura dentro do rim e o córtex renal mais ecogênico. E é muito mais evidente em gatos obesos. A medular renal, ela, então, ela é hipoecóica quando comparada ao córtex em todas as espécies, né? A crista renal, o que seria essa região de crista renal? Seria o prolongamento da medular que vai formar a pelve renal. Então, nessas regiões aí do prolongamento da medular e na pelve renal, a gente pode ter também focos ecogênicos em animais que têm mineralização, que geralmente é um achado, mas a gente precisa falar no laudo quando tem essas ecogenicidades aí na região de crista, que também pode ser chamado de, nessas regiões, de recessos pélvicos ou divertículos renais. A pelve renal, ela pode ser visualizada em cães e gatos com função renal normal. Então, ela pode estar um pouquinho dilatada em um animal que não tem alteração renal, que esteja internado, tomando fluido, ou que está tomando algum medicamento mais diurético, ou que a bexiga está muito cheia. Então, não necessariamente uma pelve renal dilatada vai significar por exemplo, uma pielectasia por conta de hidronefrose, de cálculo, alguma coisa assim do tipo. Então, é comum, então, a gente encontrar pelvis renais dilatadas em animais internados ou que está tomando algum medicamento, até no máximo 3 milímetros de dilatação. E os recessos pélvicos ou os divertículos renais e ureteres não são vistos normalmente. Só quando a gente vê calcificação nessas regiões que a gente descreve. Aqui é uma imagem de um rim felino normal. Então, ele é mais ovalado e ele é semelhante à ecogenicidade do rim, da cortical. Com o baço aqui, o S é o baço e o córtex renal é bem semelhante. Aqui também é possível visualizar a medular
Nessa imagem tá mais ecogênica por conta de conteúdo gorduroso, né? Ali, mais ou menos, onde está mostrando essas pontas de setas, é a região da crista, fazendo as voltinhas para formar a pelve. E o corte longitudinal nessa letra A e o corte transversal nessa letra D, onde a gente tem o córtex, as voltinhas aqui da medular e a região de pelve. A pelve é bem melhor visualizada no corte transversal. Então, quando vocês quiserem medir a pelve, é bem melhor nesse corte transversal. Aqui um exemplo de um gato mais obeso, para vocês verem aí a diferença. Ele é um pouco mais ecogênico. Então, onde está mostrando as setinhas aí, é só para mostrar o acúmulo de gordura nesses rins. Então, aqui o rim de um gato mais obeso, comparado com esse outro rim aqui também de gato, esse rim anterior. Então, um rim de um gato mais magrinho e um gato mais obeso. A vascularização renal é importante também, sempre que possível, sempre que vocês tiverem disponibilidade aí para avaliação do Doppler colorido no rim, é importante, principalmente para a gente identificar alterações renais de doença renal crônica, que vai começando a diminuir essa vascularização. Então, aqui é comum a gente encontrar também vários vasinhos, né? A vascularização normal de um rim de um cão, tanto no longitudinal quanto no transversal. O transversal, às vezes, é bom a gente avaliar com o Doppler, quando tem suspeita de ureter dilatado, a gente não sabe se é vaso, se é artéria, se é veia, ou se é o ureter dilatado. Então, coloca Doppler que a gente vai conseguir identificar direitinho. E no raio-x felino, geralmente a gente consegue delimitar melhor o rim, mas é difícil muitas vezes por conta de sobreposição de alças intestinais. Aqui, por exemplo, tem os rins de um gatinho, onde eles ficam, e a bexiga. E aqui na ventrodorsal, às vezes é fácil de ver o esquerdo, mas o direito quase nunca a gente vai conseguir visualizar. Então, onde é o preto, que é o rim esquerdo, ele é mais cranial, comparando ao rim direito, e o rim direito, na verdade, o rim direito é mais cranial comparando ao rim esquerdo. Ele fica mais ou menos ali na altura da L1, e o rim esquerdo, ele fica mais ou menos na altura da L2. E a bexiga e uretra. Em gatos também, muitas vezes a gente consegue avaliar a uretra proximal por conta da localização da bexiga mais cranial. Então, é bem mais fácil avaliar o trato urinário de gatos comparado aos de cães. Iniciando, então, aqui as características ultrassonográficas, então, aí, meia horinha de anatomia, de normalidade, para a gente começar a estudar as alterações ultrassonográficas. Primeiro do rim, depois do sistema coletor. Em relação às alterações congênitas, existem algumas e são frequentemente encontradas na rotina, então por isso eu vou falar para vocês pelo menos umas 3. Depois a gente vai falar sobre doenças difusas do parênquima renal, né? Então, o rim que altera todo, ou doenças focais, por exemplo, cistos, ou neoplasias, abscessos no rim. E depois as doenças do sistema locomotor, ou coletor, desculpa, gente. Em relação às doenças hereditárias e congênitas dos rins e ureteres, temos todas essas aqui. A genesia renal. A genesia renal, na verdade, é quando o animal nasce sem um rim. Então, geralmente o rim contralateral, né, o rim
não tem um rim, e o outro rim ele vai ser um pouco maior, ele vai ter uma hipertrofia compensatória. Ectopia renal, quando o animal nasce com um rim fora do lugar da topografia habitual, que é ali mais cranial, né? Vou mostrar um caso para vocês no final dessa aula. Hipoplasia renal é o que a gente mais encontra na rotina de doenças congênitas. Pode ser, a maioria das vezes, achado ultrassonográfico, então não vai ter nenhuma alteração de exames de sangue, alguma coisa assim do tipo. A gente está fazendo ultrassom e vê que um rim ele é pequenininho e o outro é um pouquinho mais, tem hipertrofia compensatória. Displasia renal, quando tem uma alteração renal no animal jovem, que provavelmente é uma doença congênita, mas só é possível de confirmar, né, a displasia através da histopatologia, então do exame histopatológico. Doença renal policística também é uma doença renal congênita, que tem algumas raças, por exemplo, o persa, né, o gato persa, e ureteres ectópicos, que eu vou falar lá no finalzinho da aula também, mas é uma doença congênita, que o ureter, ele desemboca no lugar errado, né, não desemboca no trígono vesical. A genesia renal, então, gente, agora falando detalhadamente de todos, mas no final da aula ainda vai ter alguns aqui que eu falei, mas que não vai estar nesse início. A genesia renal, né? Que é a ausência completa do rim, ou a gente pode ter a hipoplasia e a displasia também. E os dois, esses três, eles podem ter um alargamento compensatório do rim contralateral. A hipoplasia é o desenvolvimento incompleto do rim. Ela é diferente da displasia renal, porque nesse caso da hipoplasia, a gente vai ver um formato de rim, vai conseguir enxergar o que eu falo geralmente nas aulas, que é o mini rim. Ele é um rim bonitinho, pequenininho, sendo que o outro rim é de um tamanho normal. Então, esse mini rim aqui, cortical, medular, né? E o outro rim de um tamanho normal. Gente, alguém entrando. Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai ver também? O rim contralateral, ele vai manter a função normal. O animal pode viver por toda a vida sem aparecer quaisquer sintomatologia relacionada a doenças renais. O rim hipoplásico, ele é tipicamente pequeno, hiperecóico, pode ter aí uma perda da definição córtico-medular, então difícil de delimitar cortical e medular às vezes, mas ele geralmente é bem homogêneo, ele é bem redondinho, né? O formato certinho de um rim. E aí, alguns exemplos aqui. Esse aqui eu quis passar ele para vocês, porque é um gato que fez ultrassom, ele tinha 16 anos, ele fez ultrassom porque ele estava com diarreia, não tinha nada a ver com rim, mas os rins dele tinha a definição córtico-medular um pouquinho com perca, né? Não dava para delimitar muito bem. Nesse equipamento aqui, o equipamento da Ceres, né, da PETS onde eu trabalho, eu percebo que eu tenho dificuldade, muitas vezes a gente tem dificuldade para delimitar com o linear. Então, eu sempre faço com linear e com microconvexo as imagens. Mas ainda assim, nesse caso, ó, tá bem difícil de delimitar a região aqui do córtex e da medular, então pouco delimitação da cortical e medular. Nesse rim pequenininho, aqui pequenininho no caso, ele media
2,21. Sendo que o outro rim, que também estava com a definição pouco delimitada aqui de cortical e medular, ele media quase 4 centímetros, então é quase um pouquinho o dobro aí, né, de um rim para outro. E nessa primeira imagem, a gente está vendo aí o acúmulo de gordura nesse mini rim, né, o rim hipoplásico. Aqui tem um vídeo, deixa eu passar para vocês verem, que é o rim aí do Ginger. Ele tinha 16 anos e tinha hipoplasia renal. Então, um rim bem pequenininho, mas ele era bonitinho, tinha ainda características de rim, né? Mas por esse animal ser idoso, às vezes pode ter essa diminuição da definição corticomedular, não sendo normal, né? Então, sempre que a gente vê essa dificuldade de delimitar cortical e medular, a gente tem que pôr no laudo, que pode ser um início de doença renal. Nesse caso aqui, ele não tinha nenhuma alteração de exame de sangue, né, compatível aí com alteração renal. A displasia renal também vai ter a diminuição do rim, mas ele vai começar a estar bem alterado. Às vezes, gente, é até difícil de entender que o rim displásico é um rim. Então, muitas vezes a gente vai ver uma massa irregular na topografia do rim. Então é um desenvolvimento desorganizado do parênquima renal, pode ser focal ou difuso, e frequentemente pode ser encontrado em mais animais jovens. Então, quando a gente encontra essa alteração, é bem triste, porque geralmente o animal ele não tem muito tempo ainda de vida, a qualidade de vida dele abaixa muito, principalmente quando é bilateral, quando já tem muita alteração, tanto na ultrassonografia quanto nos exames de sangue. Então, muitas vezes, esse animal ele pode chegar até 2 anos de idade, ou alguns casos de displasia renal menos graves, né? Depende aí qual estágio que a gente identifica a doença renal no animal. Mas tem alguns casos que é diagnosticado precocemente e aí pode ter um tratamento, né? Uma avaliação mais de perto do nefrologista, avaliação de vários exames de sangue aí, né? Tanto exame de bioquímica, exame de urinálise. Então, quanto antes diagnosticar, melhor a displasia renal. E lembrando que as anomalias renais, igual a displasia, elas só podem ser confirmadas por análise histopatológica. Então, é sugestivo aí alterações de hipoplasia, de displasia na ultrassonografia. Então, não dá para a gente saber se esse animal realmente tem uma doença congênita, né, que seria a displasia renal, né, que é uma nefropatia juvenil, um animal jovem. Na ultrassonografia, a gente identifica rins displásicos, pequenos, eles são pequenos, hiperecogênicos, tem perda da definição córtico-medular e geralmente eles são irregulares. E varia muito aí de acordo com a gravidade da doença. Podem ser parecidos com a hipoplasia, então às vezes a gente tem que diferenciar esses dois. Mas geralmente a gente vai fazer ultrassom de um animal com displasia quando ele já tem alteração renal. E por conta disso, né, já vai ter mais características aí de ultrassonográficas compatíveis com displasia e doença renal. Aqui, gente, eu passei uns exemplos que eu peguei já na minha vida de ultrassonografista. Graças a Deus não foram muitos casos de displasia renal, mas esse caso aqui eu fiquei bem triste porque era um shih tzu novinho, acho que ele não tinha nem 2 anos, acho que ele tinha
tinha acabado de fazer 1 ano e estava emagrecendo, estava com a urina muito transparente, bebendo muita água, com algumas características aí que poderiam ser compatíveis com doença renal. E na topografia do rim esquerdo, tinha essa estrutura aqui, que formava até sombreamento acústico. E na topografia do rim direito, também formava sombreamento acústico. Então, se a gente forçar muito assim, a vista, né, a gente consegue imaginar o rim. Mas só para vocês verem aí o tanto que tem alteração, tanto que fica deformado, não dá para a gente enxergar a cortical medular, o rim como se ele estivesse secando. Então, ele fica mais calcificado, ele fica mais firme, o tecido, e por isso ele pode formar sombra e ficar mais ecogênico do que o baço, do que o rim, ou do que o fígado, desculpa. Então, aqui o rim esquerdo, ele era mais difícil ainda de ser identificado. Então, animal jovem com esse rim assim, todo alterado, bem compatível com displasia renal, mas é só com histopatológico para confirmar. Então, a gente, às vezes, o nefrologista trabalha com sugestões, né? Sugestivo de displasia. E o rim direito, ele tinha mais ou menos um formato de rim, mas também calcificado, mais ecogênico comparando ao fígado, ao lobo caudato. Então, é compatível com a displasia renal. Bem triste esse caso, o rim também ele começa a ficar menor, o tamanho, ó, o rim esquerdo dele deu 2,29. Então, ele estava pequeno para um shih tzu eu acho que ele tinha entre 5 e 10 quilos. E o rim direito estava um pouquinho maior, mas o rim esquerdo estava com volume, com dimensões diminuídas, mais ecogênico, irregular, não tinha definição córtico-medular. Ectopia renal. Depois eu vou passar outros exemplos, gente, na quinta-feira, outros exemplos para vocês. Bom, ectopia renal, eu nunca vi esse caso aqui, é lá da UFMG, que uma amiga minha tinha me mandado. Esse animal, ele fez urografia excretora, então fez o raio-x contrastado, mas na ultrassonografia dava para ver que o rim, ele estava do lado da bexiga, então ele estava bem... desculpa. Ele estava bem caudal, do ladinho aqui da bexiga, o rim esquerdo. Ele tinha outras doenças congênitas. Por exemplo, ele tinha ureter ectópico esquerdo, tinha hidronefrose nos 2 rins, com maior grau aqui no rim esquerdo, a pelve dele estava dilatada, o rim direito também tinha um pouquinho de dilatação da pelve. Mas o foco maior era aqui no rim esquerdo, que estava ectópico. Então, ele nasceu com o rim fora do lugar. E o ureter ectópico, dá para ver mais ou menos esse ureter desembocando. Então, a urografia é muito importante para avaliação do ureter ectópico. A pelve está aqui, então o ureter estava vindo aqui, mais ou menos. E parecia que ele estava desembocando aqui. Sendo que o correto é o ureter vir mais ou menos assim, né? E desembocar ali na região do trígono. Ele tá passando aqui por trás e desemboca aqui dentro da bexiga. Então, esse animal tinha várias alterações. Tinha ectopia em rim esquerdo, que é o que está mostrando aí na seta vermelha. Ele está localizado mais ou menos na altura da 1, 2, 3, na altura da L4, L5. Pielectasia renal, então tinha dilatação de pelve, aqui, ó, 1,13 do rim esquerdo e 0,61 do rim direito. E hidroureter, que é o ureter dilatado. Aí na seta pontilhada tá mostrando esse ureter dilatado.
Então, compatível aí com várias alterações congênitas, ectopia renal e ureter ectópico. Aqui na outra projeção, só para vocês verem aqui, ó, o rim direito na localização ideal e o rim esquerdo bem caudal. E o ureter, mais dilatado aqui, o hidroureter, desembocando aqui, provavelmente na região da uretra. Em relação às doenças difusas do parênquima renal, frequentemente a gente encontra aí na rotina, e uma das suspeitas é isso, né, de nefropatias. E o que a gente vai ver? O aumento da ecogenicidade renal. Pode ter o aumento dessa ecogenicidade com definição córtico-medular. Então, quando a gente consegue enxergar a cortical e a medular, ou o aumento da ecogenicidade com diminuição da definição córtico-medular. O aumento de espessura da região cortical também pode ser visualizado. Então, ou a gente vai ter um rim que vai estar dando para ver a medular e a cortical, sendo que a cortical está mais espessada, ou a gente vai ter um rim que quase não vai estar dando para ver essa definição córtico-medular. Então, para a gente saber que a cortical está espessada, então a gente precisa enxergar a definição córtico-medular. Algumas vezes tem a impressão que a cortical está espessada, mas não está dando para ver direito a definição. Então, às vezes fica difícil da gente falar isso no laudo. O aumento da ecogenicidade com preservação da definição córtico-medular pode ser identificada em cães com diversas alterações, como nefrite glomerular intersticial, nefrose tubular aguda. Então, causas aí mais agudas de nefropatia tóxica, a gente pode encontrar essa definição ainda, ou doença renal em estágio final, nefrocalcinose. Em gatos, nefrite e glomerular intersticial, neoplasia em gatos, às vezes a gente fala também de neoplasia e nefropatias, e da PIF. E o aumento da ecogenicidade com diminuição da definição córtico-medular é mais em animais que têm doenças crônicas, né? Então, rim em estágio terminal, displasia renal. Lembrando também que os rins em estágio terminal, eles são semelhantes aos que a gente falou na displasia. Eles são pequenos, irregulares, difusamente ecogênicos, com perda da definição córtico-medular e da arquitetura interna. Então, isso tudo a gente pode ver num animal com doença renal crônica. Aqui, por exemplo, o baço e o rim, sendo que o rim está muito mais claro do que o baço, né? O S aqui é o baço, e o rim está mais claro, e a gente consegue ver a cortical e a medular, a definição córtico-medular. Esse caso aqui, desse primeiro paciente, foi em nefropatia tóxica. Então, o animal foi intoxicado com, nesse caso, acho que foi uva, que é bem nefrotóxico. Então, ele foi intoxicado e o rim estava branco, estava bem ecogênico. Nesse outro aqui, de doença renal, ele já é mais ecogênico do que o baço e parece que a gente consegue ainda delimitar a cortical aqui e a medular, e aparentemente também tem um discreto espessamento da cortical.
Dá para a gente fazer as medidas aí, mas não tem um consenso certinho sobre medida de cortical e medular. Tem um artigo de Gato falando dessas medidas de cortical e medular, e também o ideal é fazer no corte dorsal. Mas geralmente aí a gente fala, né, que pode ser de 1 para 1, mas isso é o que a gente fala. Na verdade, não tem um artigo certinho que explica sobre essa avaliação de espessamento, é mais subjetivo. Aqui, só para vocês lembrarem aí do rim esquerdo, normal. Então, eu voltei a colocar a imagem normal para a gente relembrar. E o rim direito, o tanto que ele é difícil de delimitar aqui, comparando ao fígado, né? Que os dois são isoecóicos. Então, aqui, exemplo de rim normal e os rins alterados. Então, vamos ver outros exemplos de nefropatias. Esse aqui, esse primeiro paciente, é um caso de um paciente que tinha hipoplasia renal e doença renal. Então, ele tinha um rim menorzinho, era bem idoso esse paciente. Então, o rim esquerdo também. Aparentemente, a cortical estava espessada, mas não estava dando para delimitar muito bem a medular aqui, ó. Aparentemente, tinha medular aqui e a cortical estava bem espessa. E o rim pequeno, né, hipoplásico, ó, a medida do rim hipoplásico comparando com o outro rim de 4 centímetros. Quase o dobro. Opa! E esse aqui estava menorzinho, mas ainda dava para ver uma cortical e medular aqui. E esse outro paciente, o rim direito e esquerdo, só para mostrar que podemos ter nefropatias unilaterais, sendo que as bilaterais são muito mais comuns. Nesse caso aqui, um rim direito, mais irregular, com difícil delimitação de cortical e medular. Ó, aqui tem um pouquinho de cortical, ou aqui um pouquinho de cortical, e aqui a voltinha da medular. E o outro rim que aparentemente estava sem alterações, esse rim aqui de baixo. Então, o rim direito alterado e o rim esquerdo, e o rim esquerdo normal. Então, a gente pode ter esses casos, mas é bem raro, é muito mais comum nefropatia, né, bilateral. E aqui outro exemplo de uma nefropatia, o rim estava com tamanho diminuído, ele começou a ter dilatação de pelve, ecogenicidade aumentada, comparando com o fígado aqui, ó. Então, esse aqui era o rim direito e o rim esquerdo. Gente, eu acho que eu fechei. Opa. Aí voltei. Vocês estão vendo os slides? Desculpa, eu fechei sem querer. Tá tudo certo, né, gente? Hoje vocês estão mais caladinhos. Tá bom. Obrigada. Bom, então aqui o rim esquerdo também estava um pouquinho menor e a ecogenicidade aumentada, não tinha definição córtico-medular, pelve um pouquinho dilatada, e também o rim direito aqui e o rim esquerdo, os dois estavam alterados. Então, vários exemplos aí de nefropatias para vocês. Lembrando que na aula de quinta-feira eu vou passar outros exemplos. O sinal de margem medular, que eu falei lá no início da aula, sobre comparando ele com o aumento de ecogenicidade da borda externa da medular, são duas alterações diferentes. O sinal de margem medular é mais para alteração renal e o aumento de ecogenicidade é um achado, é uma variação da normalidade. Então, o sinal de margem medular
é a borda medular hiperecogênica paralela à borda córtico-medular. Então, vai ter um contorno paralelo à região córtico-medular. E esse aumento de ecogenicidade, ele é bem firme, ele é bem claro mesmo, parece uma canetinha contornando ali o interior do rim, e geralmente é associado a isquemia renal nessa região aí mais profunda da medular. Destruição dos túbulos renais na porção mais profunda da medular. Então, é mais susceptível à isquemia. Esse artigo aqui, ele fala sobre a alta prevalência dessa alteração, né, em cães, que pode ser considerada como um indicador de doença renal. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vê, geralmente é indicado como uma doença renal precoce. Então, seria em casos de insuficiência renal aguda, né, algo mais agudo, ou mesmo injúria anterior do rim, um animal que já teve algum comprometimento renal, que pode ter essa cicatriz, né? E em relação ao aumento de ecogenicidade da porção mais externa da região medular, ela está mais observada em cães sem evidências de doença renal. Então, pode ser considerado um achado incidental nesses casos e pode ocorrer mais em cães de pequeno porte, que está sendo mais visualizados. Em Shih Tzu, Lhasa, Maltês, York. Então, isso aqui é a variação normal de um Lhasa de 1 ano de idade, clinicamente normal. Então, o que a gente está conseguindo enxergar nessa imagem aqui? O normal que eu falei para vocês de contorno aqui da borda mais externa da medular. Então, é entre a cortical e a medular, a gente tem esse aumento de ecogenicidade aqui, ó, como se tivesse esse contorno em todo o rim, né? Todo rim vai ter esse aumento de ecogenicidade aqui. Então, isso aí é o aumento de ecogenicidade da borda externa da medular. Pode ser normal, pode ser um achado, pode ser uma variação de normalidade. Aqui é o rim da minha cachorrinha, da Maria Cecília, que está aqui comigo. Ela tem um aumento de ecogenicidade, ela nunca teve nada, foi um achado que eu inventei de fazer ultrassom nela e achei esse rim. Então, ó, é como se tivesse um contorno fora da medular. Esse aumento de ecogenicidade fora da medular, na borda externa da medular, que geralmente pode ser encontrado em animais de pequeno porte. E aqui o sinal de margem medular, que é diferente, gente. Então, se vocês ficarem com dúvida, vocês me falem. Ó, aqui tá dentro da medular, aqui tá cortical e aqui tá a medular. O sinal de margem medular é dentro da medular. Então, é esse contorno aqui mais ecogênico, onde está mostrando a seta branca, como se fosse uma característica de injúria renal. Mais de casos de insuficiência renal aguda. Aqui é um outro rim com esse sinal de margem medular. Então, só para vocês verem, às vezes ele é bem ecogênico. Então, a gente fala no laudo sobre esse aumento de ecogenicidade e sugere nefropatia, que é o sinal de margem medular. Certinho? Agora, em relação às doenças focais do parênquima renal,
Temos alguns exemplos de cistos, abscessos, granulomas e outras lesões renais sólidas, como mineralização distrófica, que é umas ecogenicidades na região ali de medular, infartos corticais e neoplasias renais. Em relação aos cistos, eles são estruturas arredondadas, ovaladas, anecoicas, que têm uma fina cápsula hiperecoica, né, bem delimitada, que vocês já ouviram falar muito aí na aula de fígado de baço. E eles podem apresentar discretos sinais acústicos distais. Então, a gente pode ver um aumento de ecogenicidade abaixo deles. Então, por isso que às vezes a gente já confirma que é um cisto, que ele forma um artefato aí de reforço acústico. Eles podem ser solitários ou multifocais e podem variar em tamanho. Super comum encontrar cistos nos rins. A maioria é encontrada na região cortical ou na junção córtico-medular. E tem algumas doenças, né, igual a doença renal policística, que é a do persa, do gato persa, ou desses cães aqui também. Eles podem ter também o Cairn Terrier, não sei falar essa raça, nem sei qual que é, mas eu acho que é uma raça de grande porte. E eles podem, a gente pode ter diferentes graus dessa doença renal policística, até no mais com o avançar da idade, esse rim ele começa a ter distorção renal, né? Então o cisto ele é um buraco, né? Ele é um buraco que tem ali dentro do rim. Então não vai ter a região aí de parênquima renal onde tem um cisto, então vai ter perda do parênquima renal. Se tiver muito cisto, pode dar uma doença renal crônica nesse paciente. Ou um cisto muito grande, né? Alguns artigos, eles falam sobre esses cistos renais em gatos persas e também nessa outra raça aqui que pode ter muito PKD, que é a doença renal policística, nessa shorter cats. Então, PKD, a doença renal policística, ela pode ser diagnosticada pelo exame ultrassonográfico com 96% de sensibilidade e 91% de especificidade, ou a gente vê ou não o cisto aos 3 meses de idade. Lembrando que a gente consegue visualizar cistos um pouquinho maiores, até 0,2, mais ou menos. Tem alguns cistos que não são visíveis pela ultrassonografia, quando eles são muito pequenininhos. Mas, geralmente, nesses gatos, então, a gente pode fazer tipo avaliação, né? A gente faz aí, procura para ver se os filhotes têm doença renal. Então, é importante quem tem persa, quem tem esse gato de outra raça aqui, fazer ultrassom jovem para diagnosticar, para ir já evitando uma doença renal futura. Então, começando a comer a alimentação adequada para a doença renal e por aí vai. Aqui exemplos de cistos solitários, então não é o caso aí de doença renal de PKD, mas tem um cisto único na cortical aqui desse rim, esse outro até maiorzinho nesse outro paciente, e um menorzinho na junção, na junção córtico-medular. Então, os 3 cistos aí de exemplos para vocês. E um cisto maior, e o jeito que eu descrevo geralmente esses cistos, né? E também, na verdade, a descrição do rim na ultrassonografia, no laudo ultrassonográfico. Contorno regular, medindo tanto, ecotextura e ecogenicidade padrões, então ele está com a ecogenicidade preservada, ele está homogêneo. Relação córtico-medular está preservada. Arquitetura interna, né? Avaliação de cortical e medular preservada.
Presença de cistos, esse aqui, no caso, um maior. Nesse caso aqui, no rim direito, o rim esquerdo tinha cistos pequenininhos. O rim direito tinha uma presença de um grande cisto anecoico, medindo quase 2 centímetros o cisto. E ausência de dilatação de pelve renal. E ureter direito não visualizado e ausência de dilatação, né, de alterações aí. E geralmente, quando esses cistos são grandes, eu sugiro acompanhamento. Pode ser que tenha uma alteração, sei lá, o paciente machuca e pode estourar esse cisto, então é perigoso, mas pensando nisso, de estourar o cisto. Não é indicado ficar drenando o cisto, mas existem algumas técnicas para drenagem de cisto. Abscessos, eles já são um pouquinho diferentes. Geralmente, eles podem ser diferenciados de cistos por conta aí de conteúdo mais hipoecóico, de conteúdo com sedimento, igual está mostrando nessa imagem, nessa letra A. Ó, essa região aqui na ponta de seta está mostrando o conteúdo mais purulento, como se fosse debris celulares, então poderia ser um conteúdo purulento mesmo. E a ponta de seta está mostrando aí a cápsula do abscesso. Foi confirmado que era um abscesso nessas duas imagens. Essa primeira era um conteúdo mais líquido e a região aqui compatível com sedimento dentro dessa lesão cavitária. E o contorno da borda da cápsula mais irregular. Não era igual a um cisto, que é uma cápsula fina e irregular. E nessa outra imagem, um abscesso mais sólido, com áreas ecogênicas compatíveis com gás, também aí em um rim. Neoplasias renais, elas podem ser focais ou multifocais. Por exemplo, o linfoma em gatos, ela é mais difusa também. Então, pode ter vários nódulos, ou um único nódulo, ou ter alteração difusa. Lembrando sempre do linfoma, que pode ter apresentação difusa ou multifocal. Em gatos, os rins podem estar apenas com volume aumentado, contorno um pouco irregular, ecogenicidade aumentada, heterogêneo, e pode ter a distorção da arquitetura renal. Também podemos ver algumas alterações na região medular, pode ter pelve dilatada, nódulos ou massas multifocais, isso tudo aqui relacionado ao linfoma felino. Outras neoplasias também que podem causar lesões difusas é o carcinoma espinocelular e o nefroblastoma. E em relação às lesões focais, é muito variável por conta aí da neoplasia, pode ser adenocarcinoma, hemangioma, o próprio linfoma, nefroblastoma, hemangiosarcoma, metástase também. Pode ser vascularizado, pode ter presença de necrose, então pode ser um nódulo com conteúdo líquido dentro, pode ter fibrose, mineralização, hemorragia. Então, são inúmeras as características ultrassonográficas das neoplasias renais. Esse rim pode estar desde homogêneo a heterogêneo, o nódulo pouco delimitado ou bem delimitado, pode ser mais hipo, mais hiper, regular ou irregular. E dentro dos diagnósticos diferenciais, a gente tem os granulomas, né, que pode ser alterações aí de bactéria ou fungo, e os piogranulomas em casos de PIF. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de diagnosticar lá no finalzinho do laudo. Não falar só neoplasia, por exemplo, a gente pode falar outros diferenciais. Abscessos mais sólidos, né? Então, é importante fazer citologia ou histopatologia para diagnóstico confirmatório.
Temos várias imagens aqui, também na aula de quinta-feira eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui um rim direito com aumento de volume, irregular, difícil delimitação de cortical e medular, ele estava heterogêneo, bem grande, quase 4 centímetros. Esse outro rim também muito grande, inclusive deu 11 centímetros, então ele estava severamente aumentado, heterogêneo, irregular, com pelve dilatada. Então, várias características aí compatíveis com neoplasia renal. Tem vez, gente, que a gente não consegue nem enxergar que é um rim, igual essa imagem aqui, ó. Parece multinódulos, né? Mas era rim. E esse outro aqui também. Um pequeno, na verdade. Um nódulo aí, ó, que era até bem delimitado, mais ecogênico, mais homogêneo. Dava para entender que era um rim. Então, poderia ser um granuloma, poderia ser uma neoplasia. E foi confirmado aí que era neoplásico, nesse caso desse rim aqui. Nesse vídeo desse rim à esquerda. Então, temos vários exemplos de neoplasias. Esse caso aqui da Mia foi diagnosticado com linfoma, mas ele tinha uma característica aí, ó, mais irregular, parecendo que tinha alguns nódulos, principalmente nessa imagem aqui à esquerda, dava para ver como se fosse um nódulo, né? Então, um pouco delimitado, mas ele era irregular. E, ó, ele era heterogêneo e tinha essas formações aí de nódulos. Foi o caso da Mia, de 6 anos. Fizemos o estudo patológico guiado por ultrassonografia, que confirmou linfoma no caso da Mia. Então, alguns exemplos aí para vocês. Mineralização distrófica, frequentemente eu identifico as mineralizações nos exames ultrassonográficos de animais, principalmente de mais idosos, ou shih tzu, né? A gente tem uma mania de falar de rim de shih tzu. O rim de shih tzu, ele é feio, o cortical e medular pouco delimitada, às vezes tem muita mineralização distrófica. Então, vocês podem saber que rim de shih tzu muitas vezes pode ter alteração e ser compatível aí com a raça, que é uma variação da raça. A mineralização distrófica, ela não é não é cálculo, né? Mas ela pode ser difícil pode ser confundida com cálculo. Não dá para a gente delimitar ou confirmar muitas vezes no exame ultrassonográfico. Então, a gente pode falar mineralização barra microcálculos, por exemplo. Porque ela fica aqui mais ou menos na região dos recessos pélvicos. Podem fazer sombramento acústico, então são essas estruturas ecogênicas, esses focos ecogênicos que podem formar sombra acústico, igual está mostrando aqui nessas pontas de seta. Ponta de seta pode formar sombra acústica. Pode ser animal idoso, pode ser algumas raças específicas, e às vezes a gente não consegue diferenciar de nefrólitos, cálculos, né? Os infartos renais, eles são lesões hiperecóicas lineares ou em forma de cunha. Cunha é quando ele forma como se fosse um cone. Deixa eu desenhar aqui. Ele vai formar como se fosse um cone, ó. Ele forma mais ou menos isso aqui. Então, lesões hiperecóicas ou lineares ou em formato de cunha na região cortical perpendicular à cápsula renal. Então, ó, ou ele vai ter essa depressão também na região aí. Mais ou menos assim. Ou que vai ser uma região de isquemia, né? De infarto.
renal pode ser encontrado aí como achado. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês enxergam melhor. Então, essas regiões mais ecogênicas, mostrando aí na ponta de seta. E esse aqui também. As pontas de setas mostrando aí a região de infarto. Às vezes pode ser um achado também, ou às vezes esse animal pode ter uma doença renal associada aí com um infarto, que é uma região de isquemia, né? Onde o rim não está tendo vascularização, não tem as células, não está tendo glomérulos para filtração da urina. As doenças do sistema locomotor, gente, seria aí mais ou menos os cálculos, né? Que podem causar as hidronefroses, as pielectasias. Então, eu vou falar para vocês a diferença dessas duas. Aqui a gente já está mais ou menos mais para o fim aí da aula, só faltam alguns slides, uns 20 slides. Então, eu ia dar intervalo, mas acho que eu vou continuar, gente, para a gente terminar um pouquinho mais cedo, pode ser? Eu tinha pensado em dar intervalo bem nessa parte aqui do sistema locomotor. Se vocês quiserem, a gente pode ter. Então eu vou continuar, que aí a gente acaba mais cedo. Umas 11, umas 9 e pouquinho a gente acaba. Bom, em relação então aqui às doenças do sistema locomotor, a gente pode ter os cálculos, pode ter o ureter ectópico, que eu já falei um pouco para vocês. E a gente tem aqui no rim a alteração de dilatação da pelve. Muitas vezes a gente pode ter uma dificuldade aí para saber se fala pielectasia ou hidronefrose. Isso é muitas dúvidas aí de gente que trabalha muito tempo com ultrassom. Eu gosto de seguir sempre os livros, que é o livro do Nyland e da Dominique Penning, principalmente da Dominique, que eu gosto, eu acho ele mais fácil de achar as coisas. E os livros, eles falam que a pielectasia é uma pelve dilatada sem causas de obstrução total. E a hidronefrose, ela desenvolve-se por obstrução do fluxo urinário. As duas são a mesma coisa, né? Mas geralmente a pielectasia ela é um pouquinho menor, então ela é uma dilatação de pelve discreta, um pouquinho moderada, e a hidronefrose ela já é mais moderada. Tem outros livros que classificam diferente isso, fala que é a mesma coisa, pielectasia, hidronefrose, e que não tem isso de um ser por obstrução, o outro não. Mas eu gosto de passar assim para vocês por conta dos livros que falam isso. Então, o que fala? Que animais normais, com diurese aumentada, um animal que está com soro, né, tomando soro, fluidoterapia, ou está tomando alguma medicação que aumenta a diurese, pode ter a pelve dilatada, assim como animais que têm alteração de ectopia, né, de ureter ectópico, pode ter a pelve dilatada. Ou animal que tem pielonefrite pode ter essa pielectasia. Ou neoplasias podem causar as pielectasias. Então, pode ser desde animais normais ou com alteração. A pielectasia ela é mais facilmente mensurada no corte transversal, ao nível do hilo renal. Então, foi aquilo que eu falei para vocês no início lá. Corte transversal fica uma bolinha, que fica aqui com a medular, e a pelve, ela tá mais ou menos, o ureter tá aqui, a pelve é um risquinho que tem aqui dentro da medular. Então, esse corte transversal é mais fácil de medir a pelve, e é o ideal para fazer essas medidas. A hidronefrose, ela geralmente tem algum caso obstrutivo. Por exemplo, um cálculo renal que obstruiu, né, que foi para a região do ureter. Então, migração de cálculos renais para o ureter.
Recessos pélvicos também eles ficam dilatados aqui na hidronefrose, então ela já é mais moderada. Opa, e aí, por exemplo, a gente tem aqui um rim, deixa eu desenhar de novo meu rim. Os recessos pélvicos, a gente consegue, às vezes, enxergar essas voltinhas, e aqui tudo líquido anecoico. E aí a gente consegue enxergar essas, como se fossem os dedos de luvas, que no livro fala, dedo de luva, que é compatível com a hidronefrose. Então, é como se tivesse uns dedos assim, ó, dentro do rim, que é a dilatação da pelve. Aqui no livro da Dominique Penny, tem esse diagnóstico diferencial de pielectasia e hidronefrose. Então, a pielectasia, ela pode ser por conta de fluido, pode ser alguma terapia diurética, pode ser uma diurese aumentada por conta de doença renal ou outra condição, pode ser pielonefrite, ureterite, pode ser um animal que está com a bexiga muito cheia, aí ele faz xixi, a pelve some. Ou pode ser animal que tem ureter ectópico ou alguma outra formação congênita. E a hidronefrose, ela pode ter algum caso aí de obstrução, né? Então, vai ter obstrução pélvico-ureteral por conta de um cálculo. Então, se tiver cálculo, se a gente estiver vendo um cálculo, a gente fala hidronefrose. Pode ter alguma massa ali na região de trígono que impeça a saída da urina, do ureter, e aí por isso vai causar hidronefrose também. Pode ter uma neoplasia desembocando ali da bexiga pro ureter, que também vai para a pelve renal, né? Então, neoplasia tanto na bexiga, no ureter, que na pelve renal. Mais comum de estar na bexiga e causar essa obstrução. Estenose por conta de cirurgia, castrode ou aderência, pode ter uma estenose do ureter. Pode ser a obstrução por coágulo sanguíneo, por exemplo, ou alguma massa abdominal que está pressionando o ureter. A obstrução também no trato urinário inferior, na uretra, então o rim está ali em cima, os dois rins, né? Tem aqui os ureteres, a bexiga está aqui, e a uretra. Se tiver um cálculo aqui na uretra, esse animal pode encher a bexiga, encher o ureter e causar hidronefrose, né? Dependendo aí de quantos dias que ele está obstruído. Ou alguma malformação congênita que obstrua a passagem aí da urina pelo ureter. Então, exemplos de pelves dilatadas. Algumas vezes pode ser que a gente não saiba aí a diferença entre a pielectasia e a hidronefrose no animal, mas geralmente uma pelve pouco distendida e com, por exemplo, não deu para ver cálculo, a gente fala de pielectasia. E quando tem a bexiga muito cheia, esse animal não está urinando, a gente pode falar hidronefrose discreta, moderada. Não está errado falar hidronefrose quando está pequenininha assim também, gente. Igual nessas imagens aqui. Esses casos aqui era por pielonefrite, essa primeira e essa segunda. Essa outra aqui eu não estou lembrada, mas eu sei que essas duas era pielonefrite, tá? A pelve dilatada aqui no interior, ó, eu vou desenhar aqui para vocês, mais ou menos. A dilatação da pelve que está sendo visualizada nesse corte longitudinal do rim. Esse aqui dava para ver que era pielonefrite porque tinha esse aumento de ecogenicidade também dentro da pelve.
que é compatível aí com conteúdo purulento. Esse animal tinha pielonefrite. E essa outra pelve já está mais dilatada. E também era por conta de pielectasia, não tinha uma obstrução. E esse caso aqui de hidronefrose é o mesmo paciente aqui, a Malu. Ela tinha uma estenose do ureter, e aí a pelve estava muito dilatada. Algumas vezes, assim, nos cortes, dava para a gente entender que era um rim com uma pelve, parecia uma bexiga, na verdade. Mas, ó, dava para ver os dedos de luvas que eu falei para vocês, que são as voltinhas aqui do ureter, ou as voltinhas dos recessos pélvicos, no caso aí da Malu. Deixa eu mostrar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu só tirar isso aí. Então, ó, às vezes parecia muito uma bexiga, mas era lá na topografia do rim. E dava para ver as voltinhas aí do rim. Compatível aí com hidronefrose. Não deu para entender o que estava causando a obstrução, mas eu acho que era estenose por conta depois da castração nessa gatinha. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque essa hidronefrose pode causar infecção e tem que retirar, fazer cirurgia, né? No caso dela, já tinha muito tempo, então optou por não fazer nada. A gente só colheu o líquido para fazer análise desse líquido renal. Gente, eu vou só no banheiro rapidinho, volto uns 5 minutinhos. A gente pode dar um intervalo assim, de 5 minutinhos? Eu preciso ir no banheiro. Vai ser rapidinho. Então, 9h03 eu volto.
Gente, voltei. Se vocês estiverem por aí, a gente já volta. Vou esperar para ver se vocês estão por aí. Tá bom, então eu já vou voltar. Então tá, gente. Bom, então a gente falou aqui sobre alterações do sistema locomotor, coletor, gente, eu tô locomotor, né? Coletor. Começando aí, ou falando aí sobre dilatação de pelve, pielectasia e hidronefrose. E os cálculos renais e ureterais, né? Como que a gente visualiza os cálculos depois. A gente vai falar sobre cálculos também lá na bexiga e na uretra. A Aninha já deve ter falado com vocês sobre os cálculos na vesícula urinária, ou na vesícula biliar, desculpa, e aí eu vou falar aqui dos cálculos no sistema urinário. Então, as estruturas arredondadas ou ovaladas de interface hiperecóica, formadoras de sombreamento acústico posterior, que podem estar localizadas na pelve ou nos recessos pélvicos e ureteres. Pode causar uma dilatação pélvica ou não. E os cálculos ureterais causam hidronefrose e distensão ureteral. Então, ele causa a dilatação do ureter, mas quando está no rim, pode ou não causar dilatação da pelve. Então, vários exemplos aqui da estrutura ovalada, com a ecogenicidade ecogênica formando sombra acústica, sem dilatação de pelve. Aqui, nesse caso, era um cistinho e um cálculo, que aparentemente o rim também estava com formato e a diminuição de tamanho aí dele estava medindo menos de 3 centímetros. Então, provavelmente ele já era mais afuncional, esse rim esquerdo desse paciente, ó. É o mesmo paciente, o rim direito e o esquerdo. O direito tinha esse cálculo, o esquerdo tinha um cisto e esse outro cálculo, e a pelve dele, o medular dele não estava tão visível, esse cálculo estava fazendo uma sombra grande aqui, ó. Falou atrás. Aí, gente, vou mute aqui, pronto. Esse outro paciente aqui, ele tinha dilatação do ureter e da pelve, e na outra imagem aqui, opa, nessa outra imagem que ficou um pouquinho desfocada, mas era a continuação desse ureter mostrando o cálculo no ureter. Então, ele estava causando a dilatação ureteral e o hidroureter e a hidronefrose. Então, esse cálculo no ureter esquerdo formando sombra também. Esse aqui foi um caso que eu acompanhei de uma Shih Tzu que tinha cálculo no rim esquerdo e direito, na verdade, no rim esquerdo e no ureter direito. Então, aqui o rim esquerdo com um cálculo até grandinho, de quase 1 centímetro, mas não tinha dilatação de pelve, o rim estava bonitinho. E o rim direito, ele estava um pouquinho menor do que o rim esquerdo, e ele não tinha dilatação de pelve, mas ele estava como se ele tivesse afuncional, ele não estivesse funcionando tão bem. E o ureter direito tinha um cálculo bem compridinho, de 2 centímetros, formando muita sombra acústica. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo primeiro do rim esquerdo dessa paciente, da Nina, com esse cálculo aí no
na pelve do rim esquerdo. E o cálculo no ureter direito, causando aí a dilatação, deixa eu colocar aqui, a dilatação do ureter nessa região cranial ao cálculo. Então, ele era bem grande. Eu gosto de mostrar essas imagens para comparar com o raio-x. Vocês verem que, às vezes, o raio-x ele nos dá uma informação mais geral do caso, né? Então, ó, na projeção lateral, a gente consegue ver direitinho o cálculo no ureter compridinho e o cálculo no rim. Então, ó, aqui é o cálculo do ureter do mesmo paciente, né, que eu mostrei do ultrassom, e aqui o cálculo do rim esquerdo, o baço, o jeito que a gente vê no raio-x. Bexiga, cocô, né, muitas fezes. Aqui, então, o cálculo no ureter direito e o cálculo no rim esquerdo. Não tá dando para ver muito bem o rim direito. E esse paciente fez a cirurgia. Queria baixar, né? Não sei que jeito baixa. Ele retirou o cálculo por cirurgia de microsuturas e tal. Depois, ele fez a colocação do implante do catéter duplo J. Coloca nesses casos na bexiga e entra dentro do ureter, né? No caso aí, para o ureter direito, para esse ureter ficar, por enquanto, até a cicatrização, ficar afuncional, não ficar, só ficar utilizando ali a região do catéter. A gente coloca o transdutor guiado lá durante o transoperatório, no rim, para enxergar o catéter chegando no rim. E depois a gente faz o raio-x pós-operatório. Então, a colocação do implante duplo J, aí em casos de cirurgias de ureter. Então, tem algumas causas aí, algumas indicações de implante duplo J, né? De catéter duplo J. E cálculo no ureter é uma delas, para fazer a sutura ali do ureter e esse paciente ficar sem a utilização dessa região aí do ureter para cicatrização. Depois a gente tira o catéter e vê como que esse paciente vai ficar. No caso aqui da Nina, que fez aí vou colocar o vídeo enquanto eu falo para você. No caso aqui da Nina, que tinha o cálculo no ureter direito, nesse caso foi no ureter direito, né? Então, tirou o cálculo e ela ficou ótima depois, até que o rim direito dela começou a ter uma melhor visualização, que ele era bem pequenininho, ele estava quase que hipotrofiado, né? Atrofiado. Depois ela começou a ter uma melhor visualização aí do rim direito. Eu acompanho ela até hoje. Caso da Nina, que fez essa colocação do implante. Eu mostrei para vocês as imagens dela de ultrassom e raio-x aí nos casos aí para vocês. Outras causas de obstrução ureteral, neoplasias, né, que são menos comuns no ureter, mas que podem ocasionar, quando elas estão ali na bexiga, elas podem ocasionar obstrução. E eu vou falar melhor na próxima aula sobre o carcinoma de células transicionais, que é a neoplasia mais comum aí da bexiga. Também tem outros exemplos, abscessos, granulomas, pólipos também podem causar essa obstrução, coágulos e uma estenose inflamatória do ureter. Ureter ectópico
é uma anomalia congênita da junção do ureter com a bexiga, né? Pode ser unilateral ou bilateral. A localização desse ureter pode estar em região extramural ou intramural. Então, ela vai poder... vou até colocar a imagem aqui primeiro. Então, o ureter pode estar passando extramural, fora da bexiga, e desembocando aqui na uretra, por exemplo, proximal, igual o desenho desse ureter aqui, e o correto aqui do outro lado, ó, só para vocês verem. E pode ter também a localização intramural, passa por dentro da bexiga, é mais difícil de identificar essa localização intramural, porque parece que está entrando no lugar, só que passa bem aqui na parede da bexiga e desemboca ali na uretra. Esse animal, ela pode ter incontinência, é muito mais comum em fêmea, que desemboca ou na região ali do colo da bexiga, ou na uretra, ou na vagina, mais comum na uretra. E macho, pode ter também, desembocar em diferentes regiões. Os ureteres, eles ficam dilatados e tortuosos com hidronefrose ou pilectasia, né? Podem ser identificados e seguidos até o término. Então, a gente pode fazer ultrassom se o animal colaborar, né? Muitas vezes eu falo que é importante fazer a sedação desse paciente com suspeita de ureter ectópico. Então, pode ser identificado o ureter lá no rim e vai descendo e vai seguindo até onde ele desemboca. Mas isso é um desafio, gente, é difícil. Tem que estar sedado, tem que estar preparado, sem fezes, sem gases. A localização intrapélvica, né, do ureter dificulta muito a identificação e o diagnóstico por ultrassonografia. E aí, às vezes, a gente vai precisar de urografia excretora, que é o raio-x contrastado. Então, aqui, de novo, a localização extramural e a localização intramural. E tem vários artigos falando sobre o ureter ectópico. Esse aqui é só para vocês verem o geralzão mesmo da enfermidade. Ele causa muita incontinência urinária, é o sinal clínico mais comum da enfermidade. Pode ser encontrada em raças como Labrador, Golden, Husky siberiano. Por coincidência, eu já fiz em 2 Huskies siberianos. West, Poodle, em fêmeas jovens de até 10 meses que tem incontinência urinária aí toda a vida, né? Que é uma doença congênita. A urografia e a ultrassonografia se complementam, sendo que a ultrassonografia é um exame realizado em tempo real, pode mais tranquilo, né? Tem mais disponibilidade aí na rotina, realização dessa ultrassonografia. Tem a obtenção de resultados imediatos, confirmação do diagnóstico pode ser feito, ainda mais quando o paciente colabora, né? A urografia, ela é mais para pensar numa cirurgia, até porque hoje em dia a gente não se faz cirurgia de ureter ectópico sem passar por principalmente por tomografia, né? Com contraste, para saber direitinho onde está a inserção desse ureter. Planejamento cirúrgico, né? Então, aqui, exemplos aí de ureter ectópico de 2 imagens. Essa letra A é um ureter dilatado aqui entre as setas, passando da bexiga, aqui a letra B era a bexiga, e ele estava passando da bexiga, era para ele entrar mais ou menos nessa região aqui. E a letra B é um trajeto intraluminal, ele é bem difícil, mas a gente consegue ver na parede da bexiga o ureter passando, levemente dilatado. O extramural é mais fácil de ver. E por fim aqui, gente, finalizando as nossas aulas de hoje, as doenças perinéfricas do espaço retroperitoneal,
que é o acúmulo de líquido ao redor ali do rim e também ao redor do ureter. Então, a gente fala também de efusão retroperitoneal. Pode ter acúmulo de líquido na cápsula renal ou no espaço retroperitoneal. Pode ter algumas causas de animal que tem insuficiência renal aguda, causados aí por nefropatia tóxica, leptospirose, nefrite, então, algo mais agudo, ou quando é unilateral, pode ter uma lesão pélvica, obstrução, ou ruptura ureteral. Animal que tem ureterite, pielonefrite, pode ter esse acúmulo de líquido também. No ultrassom, a gente vai ver nessa região do retroperitoneal, como se a gente estivesse vendo umas linhas ecogênicas e conteúdo anecoico entremeado nessas linhas ecogênicas. Então, vai ser como se fosse uma região ali de inflamação do espaço retroperitoneal e esse líquido acumular. E também a gente pode ter a identificação de processos inflamatórios retroperitoneais, quando a gente vê acúmulo de ecogenicidade focal ali ao redor do rim, ao redor do ureter, quando esse animal tem pielonefrite, ureterite, que pode ter, então, o aumento de ecogenicidade da gordura, que a gente chama de esteatite. Eu vou mostrar depois para vocês um caso desse aqui na aula de quinta-feira. E os procedimentos intervencionistas que podem ser realizados, né? Além do que eu falei para vocês da colocação de catéter duplo J, guiado por ultrassom, muito importante, hoje em dia, os profissionais que fazem essa cirurgia não fazem a colocação do duplo J se não tiver o ultrassonografista para acompanhar dentro do centro cirúrgico. Então, também a gente pode fazer biópsia ou citologia guiada por ultrassonografia. Da mesma forma que eu falei para vocês lá no baço, que pode ser realizado na rotina, aqui também no rim pode ser realizado, apesar de que no rim geralmente precisa de sedação ou anestesia geral. Pode ter complicações? Pode, mas é bem raro. Ó, hemorragias pós-biópsias em 9% de cães, em 15% de gatos, num artigo aqui. Então, muito pouco aí. O benefício vai superar, né, essa hemorragia, que pode ser, na verdade, que não era uma hemorragia que era facilmente contida. Drenagem por agulha fina também a gente pode fazer. Foi o exemplo aqui da Malu, que eu falei para vocês que eu mostrar no finalzinho da aula, colheu o líquido de dentro do rim para avaliação, né, para análise desse líquido. Aqui, por exemplo, uma citologia renal guiada por ultrassom. Ele tinha o líquido ao redor do rim, que foi o que eu mostrei, que eu falei para vocês lá de líquido dentro da cápsula renal. Aqui são vídeos. Então, a gente achou muito estranho, muito feio esse rim. Tinha um líquido ao redor do rim e a gente fez a citologia desse rim. Então, cutucou o parênquima para ver se era linfoma, que era um gato. Opa. Aqui era o rim no corte meio transversal, tá mostrando para vocês verem a heterogeneidade do tecido. Então, poderia ser linfoma, por isso que fez a citologia. Esse terceiro exame aqui, vídeo, era da cito. Ó, a agulhinha tá bem aqui, ó, fazendo a movimentação da citologia, a agulha. Então, espera aí que vocês tenham visto aqui, bem aqui em cima, a agulha cutucando. E nesse caso,
Deu processo inflamatório misto linfoplasmocitário e neutrofílico. Então, não deu neoplasia, que era a suspeita. Então, foi bom aí para diagnosticar, para fazer o tratamento adequado, né? E aqui o caso da Milu, gente. Milu, que tinha essa super hidronefrose, tinha as voltinhas aqui da pelve, e a gente fez a citologia também. Esse rim aqui, lembra? Então, a gente fez a citologia desse rim. Foi quase que uma cistocentese, ficou bem parecido com a cistocentese, só que a gata aqui decúbito, na verdade, o vídeo mudou aqui um pouco, gente, mas a gente deixou ela em decúbito lateral esquerdo para drenar, direito para drenar. Ó, aqui tá o rim, a gente colocou a agulha, tentou drenar, foi bem fácil. Ela estava anestesiada, né, mas foi bem fácil por conta do líquido e da facilidade de encontrar o rim. O rim era superficial, a gente puxou esse líquido e fez a análise. Então, ó, aqui dá para ver um pouquinho a agulha entrando. Deixa eu mostrar aqui no vídeo do ultrassom. Foi difícil porque eles entraram com a agulha, não entrou com a agulha muito paralela, assim, fazendo um ângulo de 90 graus, aí não deu para ver muito bem. Mas a drenagem do líquido e fez a análise, não deu nada também, a análise desse líquido. Então, por fim, aí o caso da Milu, só a drenagem para vocês verem a importância de exames complementares e guiados sempre por ultrassom. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Na próxima aula de quinta-feira, a gente vai falar sobre bexiga, vesícula urinária, uretra, e eu vou mostrar alguns exemplos de casos clínicos para complementar essa aula de agora, de hoje. Então, muito obrigada a todos e boa noite e até quinta-feira. Boa noite.